Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a tia Aline, olha eu mais aqui mais uma vez, do segundo ano. Hoje nós vamos ministrar a disciplina de Geografia. Vamos só relembrar um pouquinho para depois a gente retomar o assunto novo. Nos nossos assuntos anteriores nós falamos sobre representações, né? Falamos de lateralidade, direita, esquerda, à frente, atrás. Vimos que quando a gente vai falar, por exemplo, do endereço onde a gente mora, nós damos um ponto de referência. E aí vamos só relembrar para que serve esse ponto de referência? Lembre, o ponto de referência serve para justamente pessoas como a tia Aline, que ela sempre dizia que era ruim de endereço, saber mais ou menos onde é que a pessoa mora. Por exemplo, a tia Aline, ela mora perto da Praça da Telemar. Lembra que a tia Aline falou isso aí? É um ponto de referência. Por quê? Porque é algo que muitas pessoas sabem onde é que fica. Então fica mais fácil de localizar. Nós vimos também a questão do direita e do esquerda. Como? Nós vimos que dependendo da posição em que a gente se encontra, a minha direita pode não ser a sua mesma direita, lembra? Quando a tia Aline, por exemplo, está de frente para você, a mãozinha direita da tia Aline é essa. Mas observe que se eu me virar, fica a mesma mão direita sua também. Por que isso acontece? Porque depende da posição. Hoje nós vamos estudar algo bem parecido, só que agora nós vamos falar sobre representação de lugares. Como assim, tia Aline, representação de lugares? A gente pode representar o bairro de diversas maneiras diferentes, diversos pontos de vista. Como? Se vocês pegarem o livro de vocês, na página, deixa a tia Aline olhar aqui a página 188 e 189, vocês vão ver representações de plantas, de lugares, de um bairro. Tia, planta é aquela lá que a gente planta? Não. Lembra que nós também comentamos sobre isso? A planta é o desenho do bairro, que dependendo da posição que você está olhando, pode ter vistas diferentes. Por exemplo, essa planta que tem aí no livro de vocês, diferentemente dessa que eu estou mostrando aqui nessa primeira imagem, está sendo uma planta vista de cima, ou seja, eu vejo tudo que tem lá dentro, não é isso? Essa planta que a tia está mostrando aqui do lado da imagem, ela vai mostrar a planta de uma casa, onde se eu olhar por cima, eu vou ver o compartimento do quarto, da sala, da cozinha. Talvez eu não identifique quais são os objetos que estejam lá dentro. E por que isso acontece? Porque eu estou vendo de cima. Talvez eu não saiba o que é um guarda-roupa, qual é a parte aí que é uma cama. Eu só vou identificar essa questão dos cômodos da casa, justamente por essas características. Geralmente na sala temos um sofá, uma televisão, no quarto a gente tem uma cama, um guarda-roupa, mas o objeto em si, geralmente quando a gente olha de cima, né, a gente não consegue ver, saber exatamente que elemento é aquele. Nós podemos também ter a vista de lado. Tia, quer dizer que o meu lado vai ser o mesmo lado do colega? Não vai. Se eu olhar uma casa, por exemplo, do lado e o coleguinha estiver lá do outro lado, a visão dele vai ser totalmente diferente da minha. Eu posso estar vendo aqui essa minha vista, posso estar vendo a janela da casa, eu posso estar vendo a porta da casa, e o coleguinha que está, por exemplo, no fundo, ele pode estar vendo o fundo da casa. Então, as visões vão ser diferentes. Por isso que eu estou falando aqui de diferentes tipos de visões, né? De cima, de lado. Ainda tem aquela que a gente vê de cima e de lado. Dá para a gente ver das duas formas. E aí, o que isso tudo quer dizer? É que depende muito da sua posição, da forma como você vê. Lembra que nós falamos sobre maquetes, né? Inclusive, nas aulas seguintes, nós vamos pedir que vocês confeccionem e nos mostrem uma maquete de algo que é você mesmo que vai fazer. Então, quando a gente faz uma maquete, a gente tem essa preocupação de colocar cada ponto em determinado local. E aí vai depender de você onde é que você vai querer colocar. Não é isso? A sala, o quarto, a cozinha. Isso, no caso, a gente pediu uma maquete dentro de uma sala de aula. Ou dentro da sua casa, desculpa. Sala de aula não, de sua casa. E temos a vista frontal, que é a vista de frente, né? Onde, novamente, como eu falo para você, quando ele fala a vista de frente, não é só a vista da frente da casa. Pode ser no fundo da casa, pode ser a vista... Contanto que seja de frente, não seja nem de lado e nem de cima, seja de frente. Nós também falamos de diferentes tipos de bairro. Falamos dos pontos de referência, como eu falei para vocês, falamos do lado direito, lado esquerdo, frente, atrás.
E aí, como é que fica essa referência? Por exemplo, nessa segunda imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, aí é um bairro de uma criança, onde aí vai mostrar onde tem uma sapataria, brinquedos, livraria, tem o cinema, tem a escola. Então, eu posso muito bem pedir para vocês me dizer o caminho, por exemplo, que uma criança, vamos dizer assim, que está lá na escola, pode fazer para chegar lá no cinema. E aí você vai me dizer quais são os lugares que ela vai passar, tá certo? Por exemplo, bem na Rua Natal, observem a Rua Natal, o endereço 78, aqui na nossa imagem, aqui do ladinho, tá bom? Lá tem um rapazinho, um garotinho. Se ele for lá pela Rua Natal, passar pela Rua Recife, ir pela Rua São Luís, chegar na rua, até chegar à escola que fica na Rua Teresina, por quantos lugares, por quantos pontos de referência essa criança vai passar? Você saberia me dizer? Pelo desenho que está sendo mostrado aqui, se torna bem fácil, né? Porque se você observar ele indo pela Rua Natal, ele vai passar pela loja de brinquedo, vai passar pela sapataria, vai passar por uma praça, né, para brincar. Se vai brincar, eu já não sei, né? Vai passar por uma padaria e em seguida ela passa pela escola. Observe quantos pontos de referência essa criança não teve para sair da casa dela até chegar à escola. Outro exemplo, eu poderia pedir para você fazer o caminho inverso. Em vez de ele ir pela Rua Natal, eu poderia pedir para ele sair e ir pela Rua João Pessoa. E aí, se ele fosse pela Rua João Pessoa, ele ia ter outros pontos de referência. Por exemplo, ele já não iria mais passar lá pela lojinha de brinquedos, nem pela sapataria e nem pela praça. Ele já iria passar lá pelo cinema e passaria também de novo pela padaria. Observe, meus amores, a importância do ponto de referência. Como eu falei para vocês, muita gente não sabe muito bem achar pelo endereço concretamente dito. Eu, como eu falava sempre para vocês, eu sou um exemplo disso. Eu sempre sou daquela que prefiro um ponto de referência. E não esqueça, ponto de referência é algo que é conhecido. Não adianta você dizer um ponto de referência, é lá no comércio do seu João. Quem é seu João? Será que é comum a muita gente? Talvez seja comum só ali no seu bairro, mas as pessoas que moram em outro bairro. Será que se você disser só assim, o ponto de referência é próximo do comércio Seu João, será que ele vai saber? Então a gente tem que ter um ponto de referência que muitas pessoas saibam onde é que fica esse ponto de referência. Como eu também já dei o meu, eu falei da Praça da Telemar, a Tia Aline também tem como ponto de referência aqui a Droga Lopes, que a minha rua fica em frente à Droga Lopes. Ou melhor, lá do outro lado, perto do Comercial União Sá, que também é bastante conhecido. Então, são pontos de referência conhecidos e que é muito importante que as pessoas conheçam. Ou que, pelo menos, que quando começar a perguntar, outras pessoas saibam dizer também, principalmente as pessoas que moram no bairro. Bom, gente, o nosso assunto ele não é tão extenso, até porque nós já falamos aulas anteriores sobre isso, a gente está só complementando, falando questão das vistas, retomando a questão dos pontos de referência. Nós falamos também que o ponto de referência ele é muito importante para a questão de envios de carta, que a gente quase nem vê mais isso também, que hoje já tem a tecnologia toda, mas mais para a questão de encomenda do correio, que é importante saber o endereço correto. Lembra que nós falamos sobre isso aí? Nós fizemos até cartinhas, fizemos endereço, teve avaliação, em que eu notei uma dificuldade nessa questão de remetente e destinatário. Quem é quem? Como é que quando eu for escrever em uma encomenda, quem é o meu remetente e quem seria meu destinatário? A Tia Aline só vai retomar isso aí porque eu vi que é uma dificuldade. O remetente, gente, é quem vai mandar, é quem remete, quem coloca. O destinatário é o que vai receber aquela encomenda, ou seja, uma carta, enfim, é aquele que recebe. Por que é tão importante botar o endereço completo? Porque se você não coloca esse endereço, qual o destino que essa carta ou essa encomenda vai, né? Não vai ter como. Tia, eu posso botar só um ponto de referência lá para dizer na encomenda? Não, gente, porque na questão do correio, não adianta essa questão do ponto de referência. É o endereço mesmo, certinho, completo. O endereço da pessoa, o CEP dela, o nome completo, o local que ela mora, exato. Assim como o seu também, porque se porventura essa encomenda não chega até o local, ela pode ser devolvida para você também, se você tiver colocado o seu endereço correto. Claro que depois, diante de toda uma explicação, né, que de uma certa forma não foi tão extensa, mas nós temos a nossa atividade. Vocês vão pegar o livrinho de geografia, né, o Farias Brito, vão abrir na página 196
E vocês vão ver a atividade que ele vai mostrar, uma planta aí, ó, uma planta que ele diz aí, ó, tá dizendo que o Gabriel mora lá na casinha azul. Você vai identificar essa casa. Observe que é um desenho colorido, então não tem como você dizer assim, ah, tia, qual é essa casa azul? Todo mundo conhece a cozinha azul, todo mundo sabe localizar aí onde é a casa do Gabriel. Aí ele ainda diz mais, olha só os outros pontos de referência que ele dá para você. Ele diz que é em frente à praça. Então, ele dá esses dois toques. Ele diz que é na Casa Azul e ainda diz que é em frente à praça. Então, ele pede que você circule a casa dele no desenho. Olha que legal, olha a importância aí do ponto de referência que ele falou. Ele deu 2 dicas. Depois que você fizer isso aí, ele diz assim, que outros 2 pontos de referência você pode indicar para localizar a casa do Gabriel. Ou seja, além dessa Casa Azul, que ele já diz, e em frente à praça, que outra coisa você poderia dizer para achar a casa do Gabriel? Aí você vai anotar aí também, tá bom? Na letra B, ele está pedindo que você trace no desenho o caminho que o Gabriel ele pode fazer até a escola. Então, quando você traçar esse caminho, você vai dizer exatamente como foi esse percurso. Igual que a tia falou aqui no exemplo que a tia deu, mostrando, falando do caminho do rapaz sobre as ruas, por onde ele ia passar. Primeiro você faz o caminho, depois você descreve em quais lugares o Gabriel passou. E na letra C ele pergunta, o que há em frente à sua casa? E ao lado dela, nesse caso aqui, já não é mais Gabriel, é a sua casa. O que tem em frente à sua casa e do lado da sua casa. Tia, mas que lado? É o lado direito, é o lado esquerdo? Por via das dúvidas, o livro não pergunta se é direito ou se é esquerdo, você coloca as 2 coisas que tem ao lado da sua casa, tá bom? Próxima. Ah, tia, mas se eu quiser botar a do Gabriel, eu posso? Pode, não tem problema, tá bom? Próxima página. A página 197. Olha só que legal aí também, nós temos uma planta. Ele diz que o Tiago ele precisa ir da casa lá do André para poder fazer um trabalho escolar. Para chegar até a casa do colega, o Tiago ele tem um endereço e um desenho que mostra o caminho. Então, ele tem essas 2 coisas. Ele, além do endereço, ele tem um caminho a ser percorrido. Aí você vai observar o endereço e o caminho que está sendo percorrido aí, e ele vai perguntar qual é o endereço do André. Lembre, gente, endereço é diferente de ponto de referência, tá bom? O endereço é aquele nomezinho, né, que ele diz, ó, é na rua tal, é na quadra tal, no caso de ser quadra. Ah, é no condomínio tal. Isso é um endereço. Ponto de referência são lugares que as pessoas conhecem, tá bom? Então, não confunda. Aquele quer saber o endereço do André. Tá na mãozinha aí do coleguinha aí qual é o endereço. Letra B. Ele diz que o Tiago, ele traçou no desenho de vermelho o caminho que ele escolheu para chegar até a casa desse amigo dele. Aí ele quer saber por quais ruas ele vai passar. Novamente, lembra do nosso exemplo que a tia deu? Observe a partir desse caminho vermelho que ele disse que o Tiago fez, observe por onde ele vai passar. E na letra C, os pontos de referência. Quais os pontos de referência o Tiago encontrará no caminho que ele escolheu? E aí ele vai passar por onde? Quais são as referências que ele vai ter? Bom, gente, só são essas 2 páginas. Eu espero que você sempre esteja acessando o sistema. Nós vamos estar aqui nos encontrando, enquanto não podemos nos encontrar junto, tá? Tia tem muita saudade. Fica com Deus, continue em casa, continue acompanhando nós, tá bom? Beijo.